Hora de chamar a Francine Ferreira, editora-chefe de Tempo em Brasília, para a gente falar sobre Gleisi Hoffmann. A deputada federal pelo PT do Paraná foi escolhida pelo presidente Lula para ocupar o cargo de ministra de Relações Institucionais, que é o ministério responsável pela articulação entre governo e Congresso Nacional. Essa escolha pegou muita gente de surpresa por vários fatores diferentes, né, Fran? Vamos falar sobre essa surpresa, né? Primeiro a gente traz essa surpresa, introduz com a surpresa que foi a escolha da Gleisi Hoffmann para Relações Institucionais, já que ela estava cotada para outro cargo, né? Exatamente, Dani. A Gleisi estava cotada até então para a Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Márcio Macedo, e a Secretaria-Geral é justamente aquele ministério que faz um contato maior com as entidades, movimentos sociais e que organiza, digamos que essa atuação do governo junto aí com a entidade civil. Por outro lado, então, quando o presidente, no último dia 28, né, ele resolveu nomear Gleisi, pegou todo mundo de surpresa. E aí todo mundo, a gente está falando de governistas, a gente está falando de principalmente o Centrão, e a gente está falando também aí, claro, da oposição. Isso porque, obviamente, a Gleisi, ela é conhecida, né, por ter um perfil mais radical, seja nas redes sociais, em que ela tem uma opinião muito forte. Ela é uma amiga de longa data do presidente Lula. O presidente Lula também tem, de certa forma, uma gratidão com ela em função daquele período em que ele passou preso e que ela foi não só advogada dele, mas como ela foi uma das principais defensoras. Então o presidente tinha, digamos que essa dívida, de certa forma, histórica aí com ela. Só que, ao colocar nesse cargo, digamos que antes você tinha um Alexandre Padilha que tem um traquejo maior, só que ele já não era bem visto, bem recebido, principalmente na Câmara dos Deputados. Agora, a Gleisi, até mesmo, Dani, ela tenta moldar aí uma outra espécie, digamos assim, durante lá a articulação para a escolha de Hugo Motta como presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, ela foi uma das principais articuladoras para ter uma aceitação de Hugo Motta na base governista. Então, ali, ela já começou a mudar um pouco aí o discurso. Agora, o que ela tenta fazer? Para tentar, de certa forma, não perder uma aproximação, um canal de diálogo com o Centrão, ela sugeriu até mesmo ao presidente Lula para que a liderança de governo na Câmara dos Deputados seja ocupada por um deputado de Centrão e não por alguém do próprio PT, como historicamente acontece na Câmara dos Deputados. Então, hoje, esse cargo está com o Zé Guimarães, que é deputado federal pelo Ceará do PT, e ele poderia ir para o nome do Centrão, nomes especulados. A gente tem aqui Gisnaldo Bulhões, que é do MDB de Alagoas e que era cotado para estar no lugar da Gleisi hoje, de ministra de Relações Institucionais. Tem também Antônio Brito, do PSD da Bahia, e também Aguinaldo Ribeiro, que é do PP da Paraíba, se eu não me engano aqui. Então, esses três nomes são cotados, mas assim, Dani, agora eu preciso saber também se eles vão ter disposição, porque isso está sendo visto até como um prêmio de consolação, vamos falar assim, e também o cargo de líder de governo, ele tem um caráter muito institucional e partidário, então isso também está na mesa, mas é uma das formas aí para tentar, digamos, não perder o Centrão aí nessa articulação. E aí a gente tem uma questão que a Gleisi deixa também um buraco, né? Ela é deputada federal, presidente do PT, e aí agora, como ela entra no ministério, é preciso que sejam feitos arranjos políticos ali, arranjos de ocupar os cargos, né, que ela ocupava. Como que tá essa situação, Fran? Pois é, Dani, digamos que isso embaralha mais internamente dentro do PT. O PT, que nunca foi unido internamente, agora já vem enfrentando outras rusgas aí, principalmente porque eu lembro aqui que Gleisi Hoffmann não se dá bem com o próprio presidente, próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que era até então cotado para ser um possível sucessor do presidente Lula, como a principal figura do PT no país. Vamos lembrar aqui que durante esses 2 anos de mandato, por várias vezes a Gleisi criticou abertamente as políticas aí de Fernando Haddad. Então já começa com isso. Mas aí o que é falado agora? A nova eleição para a presidência do PT, pelo regimento, ocorre somente em julho. Então, desse período, ela vai assumir agora no dia 11 de março, no dia 10 de março. Então, desse tempo até julho, é necessário ter alguém aí para ser esse suplente, para esse mandato tampão. E precisa ser alguém que seja do Diretório Nacional. Há 2 nomes hoje em jogo. O de Zé Guimarães, que hoje é líder do governo, e que chegando o nome do Centrão, ele perderia esse posto, então ficaria sem nenhum. E o nome de Humberto Costa, que é o senador
hoje do PT por Pernambuco, que foi o cara que, digamos que ele comandou as últimas eleições municipais de 2024. Agora, um ponto muito importante disso é porque o Zé Guimarães hoje está se vendo sem espaço. Ele, inclusive, ficou chateado porque o nome dele era cotado para estar no lugar da Gleisi na CRI e não tá. Só que, por outro lado, Humberto Costa poderia ficar nesse mandato tampão até com uma estratégia de ter um outro nome para rivalizar com o Edinho Silva, que hoje é o único nome, digamos, que está mais forte para a disputa da presidência do PT. Aí sim, essa presidência a partir de julho, não esse mandato de suplência. Por que o Edinho não pode agora? Porque ele não faz parte, ele não é membro efetivo da diretoria nacional. Então o PT vai se reunir agora logo após o carnaval, na sexta-feira, para tratar sobre isso e tentar encontrar se vai ser o Zé Guimarães ou se vai ser o Humberto Costa. E o Humberto Costa pode chegar com esse plus aí para embaralhar embaralhar ainda mais essa disputa pela presidência do PT. Eu queria até trazer o comentário aqui do espectador, o Joel, que ele diz o seguinte: ele aparentemente não concorda com o arranjo da Gleisi nas relações institucionais. Ele diz: Gleisi não produz nada sendo presidente do partido, prova disso é queda na popularidade do governo Lula. E numa suposta vaga para Senado no Paraná, a Gleisi ia perder para o Moro ou Michele que não sabe nem quando está com fome. Então, você vê que existe ali uma, não é um... Parece que ele concorda, não sei, né, Joel? Se puder me falar aqui também sobre qual que é o seu posicionamento político também para ajudar, mas essa visão, né, que a Gleisi tem sobre ela, né, que as pessoas têm sobre a Gleisi, o Bruno Bustamante diz o seguinte também: a Gleisi já sai, e ele elogia aqui, muito bem colocado pela jornalista, né, Franco, você trouxe justamente essa questão, que ela tem esse fato de ela ser vista, né, como um quadro radical do PT, como um quadro menos... que tem menos apelo popular até, digamos assim, ele pode até atrapalhar um pouco, né, essas negociações, enfim, essa articulação com o Congresso. A gente fica aí na expectativa para ver como isso vai se desenvolver. Dani, porque justamente a Gleisi, ela já é vista como um quadro totalmente partidário, né? É muito daquela pessoa que, digamos assim, se tiver qualquer discussão, se precisar ali de uma pessoa para se expor, será a Gleisi. Ela passou por isso durante a prisão do presidente Lula. E aí, para articulação, é necessário digamos que uma coisa mais sutil, uma negociação. Então, por isso que pegou todo mundo de surpresa, porque ela não tem esse perfil. O perfil dela é um pouco mais mais combativo mesmo. Então, por isso que era especulado um nome de centrão para esse cargo dela. E uma outra questão importante é porque nem dentro do PT também ela tem nem a unanimidade, mas a maioria, justamente por esse perfil. Então, hoje, por exemplo, a gente vê o Fernando Haddad tentando emplacar o Edinho Silva como presidente do PT. E aí, claro que a presidência do PT depende muito da bênção do Lula, mas até então ele já teria, porque ele é muito amigo também do presidente. Então a Gleisi digamos assim, que é uma cartada do presidente Lula que ou acerta ou vai dar muito mal, porque ele tá pensando em 2026 ao fazer isso. Então, quando ele acena pra Gleisi, ele acena para aquele perfil mais partidário, até ali pra própria bolha dele. Então, sexta, o presidente já tem agenda com o MST, por exemplo. Então, a gente vê um presidente querendo voltar às raízes, mas tem um outro risco político aí, um cálculo político, que é que ele pode se encastelar ainda mais no Palácio do Planalto, ao ter apenas esses nomes do PT, esses nomes mais radicais próximos a ele, então isso embaralha ainda mais a relação com o Congresso. Mas assim, Dani, independente do nome também, o modelo que a gente tem hoje é de um Congresso que ele tem muito poder sobre o orçamento, né? Então, cada vez mais o governo ele tem menos moeda de troca para negociação. Então, talvez a Gleisi piore o quadro, mas de toda forma, o presidente vai ter que continuar negociando pauta por pauta para que ela passe no Congresso Nacional. Agora, tem muita gente apostando aí que a Gleisi vai calar a boca de muita gente, até o Alckmin, enfim, Jacques Wagner falaram isso. Então vamos ver qual que vai ser dessa aposta, né? Eu acho que é uma dúvida de todo mundo, tanto que a nossa enquete de hoje você acha que Gleisi Hoffmann vai melhorar as relações entre governo e Congresso? E ficou, Fran, o tempo inteiro sim ou não, oscilando. Agora, neste momento, a gente tem o não com 56% dos votos e o sim com 44%, mas ficou o tempo inteiro aqui, eu estava observando, o tempo inteiro variando. Então, existe essa dúvida, né? Essa questão aí para todo mundo, para o eleitor, para o espectador, enfim, todo mundo que está de olho aí nesse cenário.